Olá pessoal, espero que todos vocês estejam bem. Vamos dando sequência aqui para nossa disciplina nesse semestre alternativo de jornalismo, mercado de trabalho e empreendedorismo. Então, hoje, conforme está no cronograma, né, a gente vai abordar um pouco questões relacionadas ao empreendimento, surgimento, origem, motivação, empreendedorismo, né, características do empreendedor, dificuldades, potencial do empreendedor e desenvolvimento de projetos. Então, esse é o que está previsto para a gente falar sobre hoje, né? Então, o que eu tô antes só de continuar, né? Queria dizer que sigo recebendo, né, os trabalhos de vocês, os resumos semanais, enfim. Então, também lembrar para vocês que no dia 10 de novembro, né, vocês enviam a avaliação daquele resumo, né, daquele primeiro texto que já foi postado e que, aliás, né, esse era um ponto que eu ia começar, que é falando que aquele artigo, né, que vocês ficou para leitura para vocês fazerem esse resumo que as normas têm no plano da disciplina, ele aborda um pouco, né, disso que a gente está previsto para falar hoje, né? Então, além, né, do material que a gente vai ver, também tem esse artigo mesmo que vocês estão lendo que também aborda um pouco, principalmente sobre essas questões de história, origem, surgimento, etc, né? Então, são conteúdos que se dialogam. Então, para dar conta desses temas, né, eu separei três materiais aqui para vocês. Só deixa eu dar uma girada aqui para eu poder enxergar, sem comprometer aqui o vídeo, né? São três materiais aqui que eu coloquei para vocês. Esse aqui eu vou deixar por último porque é o que a gente vai dar uma comentada. O primeiro, então, é não nessa ordem necessariamente que eu vou postar, né, lá no e-aula, né, mas aí vocês podem identificar conforme né, o link quando vocês forem acessar. Então, aqui é passo a passo para elaborar o plano de negócios da sua empresa, né, um material do Sebrae, mas é um material aberto, né, porque é interessante porque tem o texto aqui, né, que ele comenta, dá uma introdução, né, a esse tema e embaixo tem um vídeo, né, que se vocês clicarem vocês vão ver ali, é um videozinho curto de 1 minuto e 25, mas também dá uma introdução, né, ao tema, depois segue com análise de mercado, explicando o que é, né, é interessante que vocês leiam, né, qualidade, custo-benefício, operacional e financeiro, e aí mais para baixo tem mais um vídeo, né, um videozinho de 1 minuto e 45 também, e aí aqui tem até embaixo links com alguns cursos de curta duração, né, que o Sebrae oferece. Vocês podem, né, se quem tiver interesse em aprofundar mais pode ir mais a fundo, né, mas o que está os textos e os vídeos aqui dão uma boa ideia, né, da questão do plano de negócios, né, que é um dos pontos de hoje. Aí tem um vídeo, esse maior, mas fica aí para vocês verem, né? A gente, claro, assistiria em aula, mas como a gente está nessa situação, né, de pandemia e com as aulas à distância, né? Eu estou pegando conteúdos abertos, óbvio, para vocês poderem acessar tranquilamente. Então, também é um vídeo do Sebrae Talks, conteúdo aberto. E é o Luiz Gustavo Lima, do Sebrae de São Paulo, né? E ele daí dá uma aprofundada a mais, né, sobre a questão de como elaborar um plano de negócios, né? Então vocês também fica esse videozinho aqui para vocês assistirem. É bem interessante, é bem didático, bem introdutório, assim, né? E claro, vocês sempre podem, quando vocês estiverem lendo esse material e assistindo aos vídeos, vocês podem também sempre estar pensando e relacionando com o jornalismo, né? Enfim, principalmente empreendimentos voltados para o jornalismo e também para a comunicação, né? De maneira mais ampla, né? Indo um pouco além até do jornalismo.
Então, e claro, se vocês olharem na lateral ali, tem mais um monte, né, de vídeos que tratam desses temas, né? Vocês podem olhar, tem ali até do MEI, 5 erros que acabam com a vida do microempreendedor, etc. Tem bastante material que vocês podem uh, procurar, né? O que, claro, a gente está fazendo essa introdução, depois mais para frente, na verdade na semana que vem, né? Aí a gente vai falar sobre o tópico que é o mercado de trabalho para o jornalista. Aí a gente vai mais a fundo, né? A gente vai daí sim tocar na questão mais específica do jornalismo, que a gente está vendo esses conceitos, né? Esses conceitos base aí né? Da parte principalmente do empreendimento, né? Que é um dos pontos que são focados na disciplina. Então aqui tem um outro, daí o terceiro material é um textinho que é o que é ser empreendedor, né? Que traz justamente a parte da definição e características da Adriane Alvarenga da Rocha Pombo, né? E ela é um texto curto também, 3 páginas, em que ela apresenta essas definições, mas aqui para hoje, aqui para dar uma comentada, eu separei, aí vocês podem acompanhar até o final desse texto, justamente algumas características que formam o perfil, né, do empreendedor. Claro que no momento assim está se falando muito, principalmente em relação à crise da Covid, crise econômica, enfim. Então se fala muito, né, em empreender como uma alternativa até, né? E claro, no caso do jornalismo a gente já deu aquela pincelada geral do cenário, do panorama, né, em relação ao mercado de trabalho, e também em relação a escassez de concursos, né, também para todas as áreas, mas inclusive para o jornalismo, né, praticamente não, e principalmente agora no momento de pandemia, mas mesmo assim já estava ficando cada vez mais escasso, né, a possibilidade de concursos para jornalistas. Então, e com o mercado de trabalho também saturado, né, muitas vezes acaba, né, muitas pessoas indo para o lado pensando em alternativas, né, tendo esse foco no empreendedorismo. Eu estou falando no caso aqui do jornalismo, mas de maneira geral vocês podem acompanhar que em outras áreas está acontecendo o mesmo. E claro, no momento também em que todo mundo quer empreender, em que todo mundo pensa que pode, né, de uma maneira, de certa forma, mais fácil, entre aspas, né, empreender e tentar buscar alternativas a, né, um saturamento. Né? Há também um excesso de oferta, né, e muita gente disputando um mercado que não é tão grande, né? Isso de maneira geral, mas no jornalismo mais ainda, né? Então por isso que, claro, né, vale a especialização, buscar mais conhecimento, estudar o assunto, né? Porque todos os, assim como em tudo, né? Como eu digo, na outra disciplina, estudos literários, nas outras quaisquer que venha a ser, enfim, se vocês pegarem jornalistas de sucesso, escritores de sucesso, empreendedores de sucesso, né, todas as áreas, né, todos vão acabar falando isso, que principalmente foi resultado de muita leitura, muito trabalho, muito estudo, principalmente, né, e de, né, se especializar naquilo que cada um deseja, né. Então tem cursos, né, que podem trazer mais detalhes, né. Outro ponto importante também que é interessante de sempre se observar é a questão da legislação, né, que eu botei, né, um pouco, a gente trabalhou naquelas primeiras aulas, né, a questão de MEI, etc., né, saber como é que funciona a legislação, né, e para poder, enfim, poder fazer um planejamento. Aqui, claro, são características mais gerais, né, são características mais amplas em relação ao perfil, né, que a autora coloca desse empreendedor. Então ela vai colocar ali uma lista, né, como por exemplo é motivado pelo desejo de realizar, né, então de ter, né, vontade, querer, né, investir tempo e às vezes, quando é o caso, dinheiro também, né, para se fazer um empreendimento, corre riscos viáveis, né, mas possíveis, né, então também
não, né, ter uma boa visão, né, de até que ponto vale a pena também correr alguns riscos, né, de perda e ganho. O que falam, assim, até eu não separei aqui, eu tenho alguns livrinhos, assim, daqueles básicos, assim, de introdução a finanças pessoais até, enfim, é que todos eles falam, e se vocês forem ler também em sites, né, a questão de que não tem como trabalhar no mercado e com empreendimento sem ter uma margem de perdas e, claro, também de lucros, mas também de perdas, né? Então, não tem como tu só ganhar. Mais ou menos, até alguns comentam assim, eu vou trazer aqui uma comparação, é mais ou menos como o esporte, né? Não tem futebol, se fosse pensar, ou qualquer outro esporte, basquete, tênis, vôlei, enfim, não tem como ganhar sempre, né? Então, a questão do mercado, tu vai estar em alguns momentos ganhando, em outros perdendo. Claro, tem que tentar maximizar para os ganhos serem maiores do que as perdas, né? Mas tem esse termômetro assim, essa é inevitável, né, que se perca um pouco, né, e tem que se ter uma visão aqui, que é o que a autora também está colocando, né, capacidade de análise, né, então esse é outro ponto. Precisa liberdade de agir, de liberdade para agir e para definir suas metas e os caminhos para atingi-las. Uma coisa que é característico, eu diria até que provavelmente sempre foi do ser humano, mas de maneira geral, contemporaneamente falando, principalmente com o contexto online, digital, é uma ansiedade que as pessoas têm de querer tudo no curto prazo. E às vezes até no máximo no médio, né? As pessoas estão enxergando, de maneira geral, o médio prazo como curto e o longo prazo como médio, quer dizer, querem, né, as pessoas dificilmente, assim, eu falo de maneira bem geral mesmo, mas muita gente não pensa em investir 2 anos, 3 anos, né, 4 anos em algo para depois começar, né, a colher sob o ponto de vista de empreendedorismo, né, de, de começar daí a lucrar ou algo nesse sentido. As pessoas querem tudo para ontem, elas querem uma fórmula meia mágica para, eu quero descobrir algo que eu vou botar ali, vai vender e eu vou lucrar e rápido, né? Então, esse é um ponto, né? É ser realista também sobre essa perspectiva do cronograma, né? De estabelecer metas a curto, a médio e a longo prazo, né? Mas tem que se ter paciência também, né? Eu já vi muita gente desistir, assim, abrir um negócio e as falhas mais comuns vocês vão encontrar aí nos textos sem fazer pesquisa antes, né? Achar que vai abrir ali um cafezinho na esquina e vai bombar, né? E não pesquisar questão de ponto, não pesquisar questão de gastos versus ganhos e ver quanto é que vai ser o lucro realmente. E coisas nesse sentido, né? Então, vocês provavelmente também conheçam, né, histórias semelhantes. E principalmente questão de pesquisa, de estudar antes, de ver, de conversar, de ir atrás, de falar com quem está no ramo. E o mesmo vale para a comunicação, para o jornalismo, né? Então, de pesquisar mesmo e de ter essas metas e de saber e de ter paciência, né, de certa forma. Então, ali até fala outro ponto, é capaz de recomeçar se necessário, né? Então, é outro ponto importante. É capaz de exercer a liderança, motivar e orientar outras pessoas com relação ao trabalho. Claro que às vezes pode ter uma sociedade, né? Às vezes, principalmente na comunicação, às vezes, o pessoal lá tem um grupo que se formou e vão montar uma agência, um site online ou uma web rádio, né? Então, o pessoal, como é algo que, né, sob o ponto de vista da legislação, é algo muito mais, né, não precisa da concessão, então faça uma web rádio, etc., né? E, enfim, né, pode-se montar uma sociedade, por exemplo. Então, também é se relacionar com os outros, né? E acho que vocês provavelmente também já tenham
histórias de saber, né, casos em que, sei lá, amizades foram desfeitas, laços de família, por questões de sociedades frustradas. Então tem que pensar em tudo mesmo, o lado humano, o lado financeiro, o lado de planejamento. Criativo na solução de problemas, né, outro ponto. Procura sempre qualidade, acredita no trabalho com participação e contribuição social. Esse é um ponto que até também se relaciona com o jornalismo, porque é um dilema, né? Que é a questão do lucro do lado da empresa, do empreendedor, que tem que pagar as contas, tem que vender o produto, que é a notícia, no caso, que é a informação, mas que tem uma responsabilidade social muito grande, né? Então é um dilema, né, do jornalismo. Tem aquele livro que eu mostrei para vocês, Jornalismo na Era da Publicidade, né, que aborda esse dilema, né? Qual é o limite, né? Na verdade, o que os grandes jornais e os jornais de sucesso, até um filme bom que vocês podem procurar aí, se eu não me engano, foi posto na Netflix há pouco, é o The Post, né? Em que passa esse dilema justamente, desagradar os grandes anunciantes, mas ter responsabilidade com o público, né, com o leitor, ou, né, ignorar e fugir da briga, entre aspas, para fazer a denúncia. No caso era, né, contra o presidente, o Nixon, né, e foi um pouquinho antes de Watergate que o próprio Washington Post encabeçou. Então, claro, a resposta está na própria história, né? Mas é um ponto importante, porque a gente vive esses dilemas quando a gente trabalha em redação. Quem já faz estágio, já trabalha, já teve alguma experiência, sabe que a gente lida com esses dilemas éticos até, né? De interesse público versus interesse da empresa, né? Da questão do jornalista enquanto da empresa jornalística, né? Então, são dilemas e, claro, no caso do jornalismo é bastante visível, né? E quem vive a profissão, quem é jornalista, passa por isso, né? Claro que como eu ia falando, os grandes jornais, se vocês pegarem, né? Nem preciso citar nomes, mas acabam tendo justamente na sua propaganda e a sua marca que vai ser vendida para o próprio cliente é justamente a independência editorial e a responsabilidade com o público, com a verdade, com um trabalho de qualidade, enfim, é por isso que muitas vezes veículos pagam, e antigamente pagavam mais e mandavam mais correspondentes para o mundo para ter um material de qualidade, porque esse material de qualidade é o material que ele oferecia, né, para os anunciantes, né, colocarem suas propagandas e para o público consumir, né, assinar, comprar, enfim. Então, o produto do jornalismo é um jornalismo de qualidade, né? Então, só que, claro, aí há N casos que podem ser analisados, cada um independentemente. Há exemplos de todos os tipos, né? Do jornalista que se engaja e que compra, o anunciante não só compra o espaço, mas compra toda a ideologia do jornal, todo o interesse do jornal. Então acontece muito isso, né? E acontece outros casos em que não, né? Esse é outro ponto, né? É independente, seguro e confiante na execução da sua atividade profissional. Então tem essa questão, no caso do jornalista, de ele conhecer tanto a parte da sua profissão, né, do jornalismo, ele saber, né, enfim, aquilo que ele adquiriu ao longo do curso e com as experiências, participações de projetos, e aí tem esse outro lado, que é o conhecimento, que aí ele vai ter que buscar, né, se for o caso objetivo dele de empreender. Aqui é dada uma base bem, né, inicial, mas de depois, né, se especializar e estudar mais, e como eu falei, questões de legislação, questões de economia mesmo, né, pode até buscar material no próprio jornalismo econômico, né? Então são pontos importantes. É capaz de administrar bem o tempo, e esse é outro ponto que eu ia ressaltar, porque talvez o maior investimento que alguém que queira empreender, e no jornalismo também, tenha que fazer é o investimento do tempo, de realmente cair de cabeça nisso e estudar muito e muito atrás, correr muito atrás, tanto, principalmente para se informar e para estudar o assunto, né? E depois também correr muito atrás, claro, de clientes, de apoiadores, de parceiros, etc.
Então demanda muito tempo. Então muitas vezes, né, as pessoas querem uma fórmula mágica, né, algo que eu não vou precisar perder meu tempo com isso, eu vou criar um negócio e vou botar ali e vou ficar ganhando dinheiro com aquilo. E não é assim, né? Infelizmente, para quem para quem tem esse desejo, não é assim que funciona, né? Então, vocês podem buscar aí, como eu falei, podem uma das principais para qualquer área que vocês queiram seguir, aí já indo até para a parte do mercado de trabalho. Querem, né? Enfim, o pessoal, o perfil é bem variado, mas querem uma área específica, o ponto base, assim, é de conversar com quem tá lá, né? Com quem tá lá há mais tempo. Eu quero ser repórter televisivo, quero trabalhar em televisão, quero ser repórter. Vai lá falar com o pessoal que trabalha há bastante tempo, o pessoal que já trabalhou, né? Eu quero trabalhar com jornalismo esportivo, quero ser repórter de rádio, né? Até estava ouvindo ontem no jogo da dupla Grenal, o Leonardo Acosta, por exemplo, da Gaúcha. Quando eu fiz estágio lá em 2007, ele estava lá e ele já estava lá, acho que há um bom tempo, a gente está em 2020, então faz mais ou menos uns 15 anos, né, que ele está lá para mais. Então vai atrás dos caras, né, conversa, troca e-mail, com a internet tem essa possibilidade, né? Então participa de seminários quando tem, se tem online, vai online e assim sucessivamente. E para a parte do empreendedorismo também, né? Vai lá consultar, vai lá falar com o pessoal que trabalha com isso. E até de outras áreas, o cara é economista lá, investe, né, no mercado, etc., né? Vai atrás, né? Então, parará. Procura sempre qualidade, acredita no trabalho com participação já foi. É capaz de desenvolver os recursos que necessita e de conseguir as informações que precisa, né? É justamente isso que a gente está falando, né? E pesquisa, né? Pesquisa de mercado e comparação de preço e saber também enxergar oportunidades e saber que às vezes vai entrar numa e não vai dar tão certo, depois vai entrar, daqui a pouco vai dar certo enfim, então, claro, tem que ter um planejamento para não sair assim, né, atirando, né, para todos os lados, como é dito no lugar comum, né? Então, aqui tem, né, essas características aqui que a autora coloca. Não depende dos outros para agir, porém sabe agir em conjunto, né? Então aqui tem uma série, né, de características que a autora coloca, o que leva alguém a ter o próprio negócio, é um dos tópicos, né, que está nesse texto. E claro, vocês podem também buscar matérias, reportagens e nos sites que eu coloquei mesmo aí do Sebrae, nos sites das instituições, né, que trazem os levantamentos oficiais. Números, né, dados, né, interessante vocês, como eu falei antes, pesquisar também aquela área, né, se fosse o caso de investir em alguma área específica, né, ou, como eu falei, quero... Às vezes muita gente pensa que tá outro lugar comum, né, que quer redescobrir, reinventar a roda, né. Eu já ouvi muita gente, assim, alunos também, mas a questão da web rádio, porque tá, né, fácil, né, é fácil. A rádio não é fácil de manter uma rádio. Por exemplo, eu tive um projeto na UFSM que a ideia era fazer uma programação com os alunos, uma programação contínua, né, e realmente é um desafio gigantesco e com uma equipe super grande. Eu imagino fazer isso comercialmente, né, quantidade de funcionários técnicos, pessoal da informática, pessoal de som, operador enfim, operadores de som, repórteres, editores, é gigantesco. Então não é tão simples, né, como parece. Para te fazer um negócio, claro, de qualidade e poder pensar em encarar isso como um empreendimento profissional, né, e não amador, como por exemplo, aí sim, aí qualquer um pode, um gurizada de 15 anos que entende de internet, que tem um equipamento, pode sair fazendo e gravando, né? A base dos youtubers, por exemplo, né? Tu tem a câmera, tu mesmo edita, etc, etc, né? Então, e muita gente vai para esse lado também, até eu não falei, né?
das possibilidades do YouTube, de ser youtuber, né? Mas aí também vale o mesmo que eu falei antes, vale ir atrás dos cases, né, de sucesso, ler muito sobre o assunto, se especializar, né, para poder depois começar a colher aí os resultados. Então, de maneira geral, esse tópico aqui é realmente uma pincelada, né? Depois tem os outros vídeos, como eu falei, tem esse outro um pouquinho maior, que também dá mais 26 minutos para vocês verem, de como elaborar um plano de negócios. E tem os textos ali, aqueles outros videozinhos curtos para vocês verem. E como eu falei, nesse momento aqui é algo mais relacionado, é algo abordado de maneira mais geral em relação a conceitos, né, e definições. Então, claro, vocês podem, à medida em que vocês vão lendo e assistindo os vídeos e vendo, vocês podem estar sempre relacionando e pensando nas possibilidades de trazer para o campo do jornalismo, né, e da comunicação. E como eu falei também na outra semana, daqui a pouco não necessariamente vocês mesmos vão ser o dono do negócio ou o empresário, né? Mas cargos de chefia também exigem essa noção mais ampla, né? Um cargo de editor, por exemplo, editor-chefe, enfim, na semana acadêmica do ano passado, né? Teve o Taigo, que ele estava agora não lembro se era editor-geral ou gerente lá na Band, em Porto Alegre, que é egresso aqui da universidade, né? E ele comentou isso, né? E eu falei para vocês também, eu já ocupei o cargo de editor e realmente aí vocês têm que ter uma visão, né, inclusive de financeiros, de gastos. A gente vai programar a cobertura, né? Como eu falei, eu estava em Bento Gonçalves, a dupla Grenal naquele ano os dois foram fazer a pré-temporada em Bento. Então tinha que planejar a logística, questão de carro, questão de gasolina, questão de hotel, de contato, de reservar e por aí afora, né? Então cada ideia que o pessoal pode ter, que pode ser uma ideia genial, tem a questão da viabilização, né? Tem que se viabilizar essa ideia. A gente quer cobrir, né, algo Fena Doce, né? Quem já trabalhou, já teve essa experiência, sabe que tem toda uma logística também, stand no evento, que não é de graça, equipamento de som, né? Se for um veículo menor, câmeras, quantos vão precisar, enfim, toda essa logística, essa parte mais, às vezes até burocrática, né? Mas muitas vezes quando o jornalista, e às vezes e os próprios veículos, eles querem às vezes alguém que vá para essa parte mais administrativa e de chefia, mas que tenha o conhecimento do jornalismo para fazer justamente os dois e saber ter essa noção que o administrador tem, mas também saber o que é importante, né? O que acontece geralmente, muitas vezes, é tu ter lá um cara que é o administrador, o cara que é formado em economia ou em administração, etc. E daí o editor participa das reuniões para debater as ideias e o jornalista vai argumentar por que é importante ter um equipamento de mais qualidade do que o mais barato, que daqui a pouco o administrador vai querer mais barato e ele não vai enxergar lucro em ter o de mais qualidade, então o jornalista vai ter que argumentar, né, que é importante ter aquele material de mais qualidade, que vai ser mais caro e que o retorno não vai ser rápido, mas é algo a longo prazo e por aí afora, né? Então são questões que muitos de vocês vão viver, né? Alguns já vivem, alguns já estão inseridos, né, no mercado como estagiário ou como, né, microempreendedores, enfim. E quem ainda não teve esse contato, em algum momento vai ter, né, ao longo da carreira de vocês como jornalistas, de estar tendo que fazer esses planejamentos. Bom, seria isso, já está estourando aqui o tempo. Fiquem bem e na semana que vem a gente fala daí sobre jornalismo e mercado.